É diante, Pai, do Senhor, é perante, Pai, a Tua face, que debruçamos a nossa alma, imergimos, Deus, nessa nuvem densa de presença, mergulhamos, Senhor, ó Deus, nessa ambiência, nesse lugar que o Senhor nos tira do natural, nos leva para o sobrenatural. Obrigado, Jesus, por nos permitir a experiência de vivermos, Pai, o sobrenatural de Deus. Não nos contentamos, Senhor, ó Deus, com a superficialidade, Pai, do relacionamento contigo. Nós queremos mais. Nós mergulhamos, Senhor, mais fundo. E mergulhamos, Deus, para encontrar, Pai, o Teu Espírito, Senhor, para abrir o nosso coração, para rasgar o nosso peito e a nossa alma se deleitar em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Teu amor nos inunda. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos completa. Obrigado, Senhor, Deus, por nos trazer, Pai, esperança. A esperança de cada dia, Senhor, nos diz e nos dá a direção, Pai, dos passos que devemos dar. A nossa caminhada não está perdida, não estamos desencontrados, Pai. Ao contrário disso, Senhor, nós estamos, Deus, no centro da Tua vontade. Nós estamos, Senhor, seguindo no rumo, na estrada que o Senhor desenhou, Pai, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos sentindo isso, meu Pai. Não é, Senhor, apenas no sinestésico, não é pela nossa sensação ou sensibilidade, Pai, da alma humana, mas é na dimensão do Espírito, Pai. O nosso espírito está sensível ao Espírito de Deus. Enche-nos, Pai, nutre-nos pelo Teu Espírito. Ó Deus, governa-nos pelo Teu Espírito. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, desfrutando e vivendo esse tempo, Senhor, em que, ó Deus, o cronos do homem não importa mais. Não importam, Senhor, as agendas, não importam, Senhor, os compromissos, não importam, Senhor, as obrigações. Só importa, Pai, que a nossa alma se conecte a Ti. Ó Deus, que a nossa vida se conecte a Ti, que o nosso coração esteja plugado no Senhor. A nossa conexão perfeita, espírito cheio, ó Deus, renovados, meu Senhor, segundo as virtudes que descem do trono da Tua glória e alcançam, meu Senhor, os nossos corações, humildes, Pai, quebrantados e desejosos, Senhor, ó Deus, de uma concepção de vida que esteja sustentada pela presença de Deus. Só pela presença. Diga comigo, eu quero a presença. Diga, eu quero a presença de Deus. É isso, Senhor, que nós queremos. Desejamos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Tu és o Senhor, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso tudo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, que os nossos corações estejam sensíveis, mergulhados, imersos na densa presença do Espírito de Deus. Aí a gente desfruta do sobrenatural, né? Da vida excelente, segundo os propósitos do Pai. A Bíblia fala em Atos, o capítulo 1, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Sei que os irmãos já estão abrindo. Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, fala da igreja de Jesus Cristo. Das primeiras ações, das primeiras incursões da igreja. A igreja do primeiro século, a igreja em formação. Atos capítulo 1, versículo 8, que é um texto conhecido. Nós conhecemos esse texto e ele traz a profundidade do que é a razão de ser da igreja de Jesus Cristo na terra. O texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude de quem? Recebereis a virtude. Em outras traduções é o poder. Vocês vão receber poder. Tem algo que Deus alocou sobre nós, igreja, e Ele chama de virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e tanto na cidade baixa, no caminho de areia, quanto na ribeira, quanto na calçada, quanto na pituba. Nós estamos falando de um tempo em que Deus levanta a igreja para cumprir a sua missão. Nós vamos romper fronteiras para que nós possamos cumprir a nossa vocação, nosso chamado.
Tem gente que está gemendo e está clamando por alguém que possa levar a boa semente. E esse alguém é você. Diga, sou eu. Diga, sou eu que vou levar. Aleluia. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. O teu amor, Senhor, nos é suficiente. Obrigado, Pai, por nos encher da tua presença, Pai, e nos permitir decodificar, Senhor, pelas revelações que são derramadas sobre nós. Ó Deus, e nós, Senhor, sabemos onde está o nosso lugar. Fazemos como o apóstolo Paulo, que disse: pelas muitas revelações que me foram dadas, também o Senhor me deu um espinho na carne para que eu pudesse lembrar. Esse foi o intuito, o propósito pelo qual Paulo reconhece que as muitas revelações não faziam dele alguém diferente dos demais, não fazia dele um super-homem, mas colocava ele no lugar, na dimensão de igreja, com uma missão, com uma vocação e com um propósito. E assim nós entendemos, Pai, que nós estamos aqui por uma razão, para cumprir uma missão, uma vocação e um propósito. E sabemos que a tua palavra, Senhor, ó Deus, é água viva, é água da vida, Pai, para nos encher, ó Senhor, de modo que possamos transbordar, ó Deus, e alcançar tantos lugares áridos, tantos corações, meu Senhor, apequenados pela dúvida, Pai, pela incerteza, pelo pecado. Mas, Senhor, seremos, Deus, como os vasos, meu Senhor, nas mãos do oleiro, moldados segundo a tua vontade, para derramarmos, Senhor, o volume de águas que o Senhor derrama sobre nós e encharcarmos essa terra com o poder e a glória de Deus que é derramada sobre nós. Igreja de Jesus Cristo, obrigado, querido Deus. Nós oramos agradecidos ao Senhor, certos de que estamos mergulhados em tua presença, mergulhados e encharcados em tua presença, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar agora. Louvado seja Deus. É bom a gente mergulhar na presença de Deus, a gente se sentir encharcado, imerso, inundado, tomado da presença dEle, onde nada mais é importante senão que a gente se encha, onde a gente se sente preenchido. Não é um preenchimento vazio, não é, pode parecer redundante, né, ou estranho, ou contraditório, um enchimento vazio, mas é o que o mundo nos proporciona, um enchimento vazio. Às vezes a gente acha que se enche por alguma coisa, por algum sentimento, alguma sensação, o alcance de algum objetivo, mas muitas vezes nós estamos vazios. Quem nos enche de verdade é o Espírito de Deus. Diga, eu quero mais desse Espírito. Diga, eu quero mais desse Espírito. Você sabe por que é importante a gente falar isso, a gente verbalizar isso? Porque o que é ligado na terra é ligado nos céus. Se você declara, a Bíblia fala muito a respeito das palavras declaradas. As palavras que são lançadas são como sementes. Assim como a Bíblia fala que a língua é uma peçonha mortal, e a mortalidade da língua, como peçonha, como veneno, está naquilo que as pessoas falam. Mas a mesma língua que tem poder de morte tem poder de vida. Então, se a gente aplicar a língua da forma certa, nós vamos começar a pavimentar uma estrada abençoada que a gente vai seguir, sabe disso? Então, por essa razão que você precisa, até conectando com a mensagem dessa manhã, né, eliminando os pensamentos e atitudes negativas, você precisa pavimentar o caminho por onde você vai passar, e vai ser um caminho de realizações, de bênçãos, né? De plenitude, de presença do Espírito de Deus. Eu quero, comece a declarar o que é que você quer. Eu quero mais da presença, eu quero mais ser cheio do Espírito, eu quero, Senhor, ser levantado, Pai, pela tua doce voz nas madrugadas. Senhor, eu quero orar e quero escutar a tua voz. Enquanto o Senhor fala aos meus ouvidos, o meu coração pulsa e eu começo a falar de amor para ti. O que é que você quer, irmão? O que é que você quer? Eu estou falando o que eu quero, o que eu quero viver e desfrutar em todo tempo, o que nos de fato traz vida, nos traz profundidade, excelência de vida, é o que nós cultivamos diante de Deus, e o que Ele encontra em nós, é o que temos dEle em nós, e o que Ele tem de nós nele, e o que Ele tem de nós nele. O texto de Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz respeito, é um dos versículos áureos da igreja primitiva, é quando Jesus deixa uma mensagem. Mais que uma mensagem, Jesus deixa uma missão. Ele diz: recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós.
Jesus ascendendo aos céus, ele deixa uma mensagem e uma missão para a igreja. A mensagem era para a igreja pudesse entender e pudesse discernir o que estaria acontecendo sobre ela. O ministério de Jesus não acabou com Jesus. O ministério de Jesus Cristo não foi encerrado na cruz. Ao contrário, ele foi continuado através da ressurreição e na confirmação de Deus sobre a igreja, perante o plano que o próprio Deus estabeleceu para a igreja. O Senhor estabeleceu, consumou e concebeu a igreja e disse que era por causa da igreja que o Espírito seria derramado. Só existe Espírito na terra, Espírito de Deus na terra, irmão, porque tem igreja. Só tem Espírito Santo de Deus na terra porque tem você, irmão. Você já parou para pensar nisso, o quanto isso é importante, o quanto isso é valioso, é precioso? A semente que você carrega, o valor que você carrega. Quando eu penso em alguém que de repente está na igreja, às vezes assim meio que de cara amarrada, às vezes assim travado, às vezes meio que sem vontade, eu fico pensando assim, meu Deus, será que a pessoa não tem a noção exata do que Deus derramou sobre ela? Deus não entregou alguma coisa descartável. Deus não entregou alguma coisa que se pode ser usada hoje, amanhã, é alguma coisa substituível. Não, Deus derramou algo que é vital. Deus derramou algo que é excepcional, que é extraordinário e que é único. Nada nessa vida pode nos preencher, nada nessa vida pode nos alegrar, nada nessa vida pode nos suprir senão o Espírito. E quando você entra na dimensão do Espírito, você percebe que tudo que você viveu até hoje é um fator limitante, tudo que você experimentou até hoje é pequeno. O que Deus derrama sobre a igreja é tão forte, é tão profundo, é tão grande, é tão intenso, que qualquer coisa que você olhe ao seu redor, dentro da sua rotina, prática de rotina cristã, você vai perceber que isso é mínimo. Aí você vai perceber que dar um glória a Deus ou um aleluia no culto é nada. Não é que não tem valor dar um glória a Deus e aleluia, é que você percebe que pela presença do Espírito, a sua alma, ela deseja derramar glória a Deus e aleluia por 10, 20 horas consecutivas, por 3, 4 dias, 7 dias ininterruptos, porque a glória de Deus nos enche e aplica a presença dele em nós, de modo que nosso coração quer entrar na mesma dimensão. Você entende isso? Às vezes quando as coisas não acontecem, é quando, não sei se você já percebeu isso, quando alguém está demasiadamente travado, meu Deus, e é possível isso acontecer, cessear a liberdade do Espírito é possível ao homem. Deus deu ao homem a capacidade de controlar até mesmo a forma como o seu Espírito se manifesta na terra. Deus deu ao homem, ao Espírito do homem, Deus deu ao homem o controle. Aí você abre mão disso e diz, Senhor, Espírito, a gente cantou na canção, enche a minha vida, está dizendo, Senhor, enche a minha vida, não quero mais dominar sobre mim mesmo, eu não quero ser o meu autocontrole quando o assunto é andar diante da tua face. Eu quero, Senhor, me rasgar perante a tua presença. Eu quero, Senhor, ser cheio. Eu quero, Pai, não me importar com o que é que acontece do lado, o que é que as pessoas vão dizer. Eu quero, Senhor, andar da dimensão. Eu quero pisar nas nuvens. Eu quero pisar nas nuvens. Eu quero romper fronteiras. Eu quero ir além das fronteiras. Você percebe que muitas coisas na vida são fronteiras para nós? Às vezes a igreja, a própria condição da edificação é fronteira. Você olha assim, meu Deus, eu não consigo mais me sentir preenchido somente estando dentro do espaço físico. Senhor, quando eu olho paredes, teto, chão, Pai, isso é muito pouco diante daquilo que o Senhor tem para a igreja. Aí a gente começa a enxergar lá fora. É o que eu entendo que o Espírito de Deus nos leva a ver, a visualizar. Não é somente olhar para dentro, para a nossa província. Não é isso, é olhar para fora. É enxergar o plano de Deus que vai além dos nossos olhos. É aplicar os nossos olhos para um lugar que a gente ainda não conseguiu ver. E quando a gente não consegue ver, a nossa materialidade humana nos coloca nessa posição. Quando a gente não vê, a gente não sente. O coração acaba sendo sensível àquilo que a gente vê, né?
Aí quando a gente vai para algum tipo de ação externa, que nós vemos as pessoas passando necessidade, a gente começa a se condoer com aquilo. Aí a nossa alma começa a chorar com aquilo. Deus, Senhor, eu não me conformo com isso. E você começa a tomar as dores da pessoa. Você começa, por empatia, você começa a perceber a necessidade. E aí você começa a romper. Isso é romper fronteira, irmão. Isso é ir além das fronteiras, para que a gente não se acomode nas nossas fronteiras, muitas delas criadas por nós mesmos. A fronteira de que para mim basta estar na igreja, estar no culto. A fronteira que basta eu estar cumprindo o horário e ter um tempo para isso, um tempo para aquilo, um tempo para aquilo outro. E não, a gente tem que se debruçar diante de Deus. Eu fico imaginando se nós tivéssemos a ciência exata de quando vai ser o último dia, o último culto. Meu Deus, eu penso nisso. Quando vai ser o último culto? E eu tenho certeza que, assim como eu penso, de repente se você soubesse quando será o último culto, você daria o seu melhor. Você diria: Senhor, Pai, eu me ajoelhar vai ser pouco, eu me derramar vai ser pouco, eu me lançar ao chão vai ser pouco, eu quero pular para tentar chegar ao máximo, Senhor, onde o Senhor está. Eu quero tocar numa nuvem, eu quero, Senhor, transpor os limites da terra, eu quero entrar numa dimensão que ainda não entrei, que eu ainda não alcancei, porque a gente sabe o quanto aquilo é importante. A grande questão é que às vezes a gente vai deixando para depois, né? Tem tempo. O nosso grande problema é imaginar que tem tempo, quando a gente não sabe de absolutamente nada. A gente não sabe nada, a gente não tem tempo. Não tem tempo, o tempo é esse, o tempo é agora, o tempo é já. Jesus deixou essa mensagem para a igreja. Jesus deixou essa mensagem sobre a igreja constituída, a formação da igreja e a razão pela qual o Espírito está na terra. O Espírito está na terra, Atos 1,8 diz isso. E vocês vão receber a virtude, o poder do Espírito que vai vir sobre vós. Vai vir sobre vós. Jesus não disse: o Espírito vai ficar passeando sem ter o que fazer na terra, não. Vocês receberão o poder do Espírito e vai vir sobre você. Vai vir para você romper com as fronteiras das paredes da igreja. Vai vir para você romper com as fronteiras das desculpas do dia a dia. O Espírito de Deus é algo precioso, é algo valioso, que vai vir sobre a sua vida e vai te proporcionar maturidade, discernimento, para você compreender o valor daquilo que você carrega. Fala para quem está aí do seu lado, diga assim: você sabe o valor do que você carrega, irmão? Você sabe o valor do que você carrega? Uma Bíblia na sua mão nunca vai ser só um livro. Uma Bíblia na sua mão nunca vai ser somente um compilado de escritos. Uma Bíblia na sua mão é a palavra de Deus. E melhor do que ela está na sua mão, ela está impressa no seu coração. E você saber que ela é você, ela te representa e ela está encaixada na sua escolha de vida, na sua forma de viver. Ele derramou sobre você, igreja, o Espírito dele e deu um recado: você vai receber o poder do Espírito que há de vir sobre vós. E ele disse: você vai ser testemunha. E você vai ser testemunha, e vai circular, e vai romper fronteiras, e vai andar nessa terra. Em Jerusalém, a Bíblia fala do início da igreja primitiva, a partir de Jerusalém. Ela começa com Jesus ressurreto, crucificado e ressurreto. A igreja está nascendo, e ele diz: começa em Jerusalém, mas ela não tem limite. A igreja não tem limite. Se alguém diz assim: mas poxa, eu acho que a igreja, ela às vezes ela é devagar. Eu acho que a igreja às vezes não está fazendo o que devia. Eu acho às vezes que a igreja está meio desacelerada. Não, aí não é igreja, aí são pessoas. Eu estou chamando de igreja quem está enquadrada rigorosamente nos parâmetros daquilo que Deus estabeleceu como sendo igreja. Nós não somos a igreja porque somos pessoas. Nós somos as pessoas que, dado o perfil que Deus determinou e definiu, nós passamos a ser chamados de igreja. Corpo de Cristo, irmão. Corpo de Cristo não pode ser de qualquer forma. Corpo de Cristo não pode ser de qualquer jeito. Corpo de Cristo tem forma de Cristo. Corpo de Cristo tem jeito de Cristo. Corpo de Cristo tem perfume de Cristo. Corpo de Cristo tem pensamentos de Cristo.
tem mentalidade de Cristo, tem propósitos de Cristo, tem interesses de Cristo, tem intenções de Cristo. Esse é o corpo de Cristo, e que é formado por pessoas. Mas quando eu começo a meditar e a pensar que eu tenho tudo isso semelhante ao meu Cristo, ao meu Senhor, eu não posso me enxergar como igreja, porque eu estou dentro de um espaço físico, irmão. Eu não posso me entender ou me enxergar como igreja, porque eu estou dentro de um lugar, ainda que esse lugar seja importante, separado, consagrado e definido para ser um lugar de adoração e de reverência ao Pai. Mas seria uma postura extremamente hipócrita nós sustentarmos verbalmente um evangelho que a gente não vive. Seria hipocrisia declarar um evangelho que não é a nossa rotina de vida, não diz respeito à nossa prática diária. E é necessário, invariavelmente, é necessário que eu enxergue o romper fronteiras, ir além das fronteiras, quando eu falo de cristianismo. Importa que sejamos cheios, importa. Jesus tinha tempo para estar com seus discípulos, com seus apóstolos, os mais chegados. Você sabe que tem um sentido claro para discípulo e apóstolo. Os apóstolos foram discípulos trabalhados, treinados, tratados em Jesus, para que eles pudessem ser enviados. Daí a razão do próprio nome de apóstolo. O apostolado é o cumprimento da missão. A igreja está cumprindo um apostolado profético, irmão. A razão de existir da igreja é cumprir esse apostolado profético. O nosso apostolado profético é cumprir a nossa missão. E a gente tem que sair. A gente tem que fazer diferença. Não é ser mais uma igreja, ou aliás, não ser nenhuma das denominações que os homens criaram para Deus. Nenhuma delas precisa e deve ser vista apenas como uma igreja, apenas como uma instituição, uma junção de pessoas, sem que ela possa produzir resultados na comunidade onde ela está inserida. A gente sai para fazer diferença. A gente rompe as fronteiras para que o evangelho possa chegar onde talvez as pessoas nunca imaginassem que fosse possível. Nós estamos falando, não é uma questão de diferença social, não é uma questão ideológica, é uma questão de cumprimento de vocação. E se a igreja não rompe as suas fronteiras, ela pode ser chamada de qualquer outra coisa. Chame de junção de pessoas, chame de conveniência, chame de convergência de pensamentos para alguma coisa, mas ela não vai ser configurada e desenhada como igreja. A igreja, ela tem aquilo que o Senhor disse que ela receberia e representaria. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Qualquer pessoa entregando a sua vida para Jesus, você vai encontrar alguém que nunca quis se relacionar com Deus. Entrega o coração para Jesus. O que é que ela vai viver a partir de agora? É o poder do que ela vai viver? É o cumprimento da profecia, porque a pessoa vai se dizer profeta, alguém cheio de Deus? Não. O que ela vai precisar viver é: Senhor, eu preciso da virtude do Teu Espírito derramado sobre mim. O Espírito vai moldar o caráter do homem. O Espírito precisa moldar a natureza do homem. Isso é para todos nós, irmãos. Todos nós. Não tem ninguém perfeito. Absolutamente ninguém perfeito. Quem faz o polimento diário é o Espírito Santo. Espírito Santo. Você percebe que todo dia você precisa dizer: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Sabe por quê? Você sai de carro, você vai tomar uma fechada. E aí, ao invés de se lembrar que o Espírito Santo governa o seu coração, você vai dar lugar para que a velha natureza queira ressuscitar. E você pode dizer assim: poxa, eu estou me sentindo pressionado, eu estou me sentindo mal com isso. Não, isso é para você se sentir bem, porque ainda tem Espírito de Deus derramado sobre a terra. É a certeza que nós temos que as nossas falhas e delitos, elas não estão acobertadas pelo Senhor, elas estão anuladas pelo Espírito. Não é uma questão de esconder o defeito. Tem gente que não entende isso. Que é isso, irmão? Está tirando um dia de santo?
não é esconder, não é fazer, sabe, aquela coisa assim de tentar maquiar o erro. Não é maquiar o erro, é entender quem é ou a quem é que você dá a direção da sua vida, quem governa a sua vida. Não se envergonhe de expor a Deus o seu pecado. Se envergonhe de você esconder de Deus o seu pecado. Porque esconder de Deus o nosso pecado é dizer para Ele: Senhor, eu sei que eu estou em pecado, eu estou pecando, e eu estou escondendo porque eu quero continuar vivendo assim. É diferente de alguém: Senhor, eu quero expor o meu pecado, e o meu pecado, o meu opróbrio, a minha vergonha está dizendo que é que eu não quero mais viver, ainda que eu não encontre forças em mim mesmo, mas derrama o Teu Espírito sobre mim. A única forma, a única possibilidade é que o Teu Espírito encha o meu ser. Espírito enche o meu ser. Espírito enche o meu ser. Espírito transforma a minha natureza. O Espírito de Deus derramado sobre a igreja é para que a igreja entenda o caráter de Deus em tratar, em trabalhar, em aperfeiçoar a natureza do homem. A natureza caída, a natureza podre, a natureza suja, mas ainda assim Ele derramou o seu poder sobrenatural sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre a igreja dele, para que a igreja pudesse desfrutar do que é a excelência, para a gente poder entender, pelo menos ter uma ideia do que é a eternidade. Imagina, a gente fala muito de eternidade. Quem quer ir para o céu? Deixa eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Se não tem mão levantada é porque não quer ir. É ou não? É isso aí, levanta até onde der. Agora a pergunta é outra: quem vai para o céu? Tem gente que diz assim: eu não sei, porque depende de Deus. Depende de Deus. Essa é a maior evidência de falta de autorresponsabilidade espiritual. Eu vou para o céu porque eu decidi andar nos caminhos do meu Pai. Eu vou, mas você está dizendo isso? Mas e aí? A Bíblia diz que se nós dissermos que nós não pecamos, somos mentirosos. É por essa razão que eu estou dizendo que a gente rompe fronteiras. A gente vai além das fronteiras quando a gente reconhece que nós somos tão pequenos e não merecíamos a eternidade do lado dele. Mas a graça dele tem valor. Eu não posso fazer pouco caso disso. Eu não posso dizer: eu não sei se eu vou para o céu, como se eu dissesse: esse negócio de graça não serve para coisa nenhuma, porque se servisse eu ia ter a certeza de que eu ia estar lá em cima. Eu sei o valor da graça, e a graça coloca você no céu, irmão. A graça coloca você no céu. Se alguém colocar isso em dúvida no seu coração, você não sabe, você não tem certeza, você não sabe. Não, você sabe sim, porque eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele derramou graça sobre a sua vida, não escondeu suas imperfeições, mas enxergou o seu coração reverente para reconhecer que as suas imperfeições, elas não têm valor nenhum, quando o sangue dele vertido na cruz te chamou para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Nós, como homens, pessoas, a graça nos é suficiente. Por isso que ele diz assim: a minha graça te basta, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Ele derramou do Espírito dele sobre a igreja. Diga: ele derramou sobre mim. Jesus ajuntava os seus discípulos. Discípulo tem um sentido literal com o ensino. Ele juntava os seus alunos. Jesus juntava os seus alunos. Jesus reunia as pessoas que queriam aprender dele. Quando nós ouvimos da palavra de Deus, ele dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo: aprenda, porque alguém está ensinando. Eu estou ensinando, seja manso, seja humilde de coração. Isso é uma lição, precisa aprender isso. E às vezes em nossas leituras nós achamos que isso é lindo. Aleluia, glória a Deus. Que lindo, aprendei de mim. Tá, isso é lindo, realmente é lindo. E você aprendeu, é manso e humilde de coração? Não, só acho que é lindo. Então não serviu para você.
Aprendei de mim. Jesus está falando de formar alunos. E nessa passagem de Atos 1:8, ele está dizendo: o Espírito vai ser derramado sobre você, vai descer sobre você, para que você seja testemunha. E você possa propagar isso. Você vai formar discípulos, você vai fazer discípulos. Você tem noção do que é isso? Quantas pessoas, ou em quantas pessoas você precisa imprimir o caráter de Jesus Cristo? Não é só dar uma paz do Senhor, Jesus te abençoe, mude sua vida, vai se converter. Não é isso. É o quanto você vai se debruçar por essa alma para dizer: eu vou cuidar da sua vida, eu vou cuidar de você. Você começa a perceber que as nossas fronteiras existem. As nossas fronteiras, a gente fala de cristianismo, as nossas fronteiras estão no eu mesmo. Eu vou para a igreja para ser abençoado. Eu vou para a igreja para receber alguma coisa. As pessoas falam de Jesus Cristo, que abriu mão, a Bíblia fala que ele não teve por usurpação e por direito de reivindicação, ele não reivindicou ser Deus. Ele está contrariando qualquer coisa que se possa pensar sobre egoísmo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não reivindicou a sua condição legítima de dizer: eu sou Deus, mas ele tomou a forma de servo, feito homem como eu e você. Ele está contrariando o egoísmo. E as pessoas vêm para a igreja: eu vou ser abençoado, eu vou receber de Deus. Eu sou eu. Quando? Como assim? Se a Bíblia diz que você precisa se debruçar sobre as muitas almas, se a Bíblia diz que importa a vida do outro, a vida do outro é importante. Jesus está falando da igreja formar e fazer discípulos. O ser testemunha é ser um propagador, é ser espelho, é ser testemunha, é dizer: olha, aqui estou eu refletindo a imagem do meu Jesus, aqui estou eu para espelhar a grandeza do meu Jesus. Irmãos, quando a gente entender isso, a gente vai viver a explosão do avivamento na terra. A explosão do avivamento na terra. Vou dizer para você: o avivamento na terra não está confinado a um lugar. Imagina que muitas pessoas estão pensando: onde vai acontecer? Já vi muita discussão nesse sentido. Onde vai acontecer? Onde vai acontecer? E aí começa a pensar na seguinte condição: se vai acontecer em algum lugar, que lugar vai ser esse? Pense que os outros lugares vão começar a pensar: por que lá e não aqui? Olha o pensamento. Já ouvi muita gente dizer: o avivamento no Brasil acontecer na Bahia, que é o útero do Brasil. Aí o pessoal da Bahia está aí, os outros estados da nação, é Bahia, que é Bahia. Aí depois alguém diz assim: olha, na Bahia vai acontecer em Salvador. Aí o pessoal de Salvador: glória a Deus, aleluia, não tem mais para mais ninguém. Todos esses municípios do nosso estado, não, é em Salvador. O avivamento vai acontecer no lugar onde as pessoas entendam o que é ser igreja, onde as pessoas entenderem o que é ser igreja. É um movimento pulverizado, é um movimento abrangente, pulverizado. As pessoas estão pensando num lugar, como se ali fosse acontecer o epicentro. Deus está levantando, e eu entendo o Espírito de Deus se movendo sobre a terra, encontrando corações que estejam compreendendo a razão de ser da sua própria existência e querendo ser a resistência, porque dentro do próprio segmento, dentro da nossa própria jornada de vida cristã, nós estamos vivendo alguns tipos de moldes e modelos e modismos. E a gente precisa romper com tudo isso. O ir além das fronteiras é a gente romper com tudo isso. A gente precisa voltar para o primeiro século. Voltar para o primeiro século. E a gente começa a experimentar isso. É possível experimentar isso dentro da igreja, é possível. É possível quando não basta somente olhar para o irmão de longe e dar um tchau para ele ou dar uma paz do Senhor, mas o quanto é importante chegar perto dele, abraçar ele, passar uns 30 segundos abraçado e dizer: irmão, eu amo você com o amor de Cristo, eu estou aqui, irmão, para te ajudar onde for possível. Eu não sei se eu vou conseguir te suprir nas suas necessidades, mas você tem de mim um coração que está disposto a orar, a brigar, a clamar, a chorar, a gemer por você.
E se a gente se acomoda somente em dar uma paz do Senhor para o irmão, note essas coisas, perceba essas coisas. Se a gente se contenta somente em dar uma paz do Senhor para o irmão que divide tempo conosco num culto ao Senhor, às vezes parece a pessoa mais estranha da nossa rotina semanal. Alguém que a gente vê em todo tempo, mas parece que nada mudou. Quanto tempo você olha para o irmão e diz assim: poxa, eu já vi aquele irmão na igreja, ele já está na igreja há 1 ano. Aí eu pergunto: poxa, e aí você perto, se aproximando do irmão, da irmã, dos irmãos, o que é que mudou? Isso não mudou nada, está igual 1 ano atrás. Então a gente está no mesmo lugar, mas a gente não se conecta como igreja. A gente está no mesmo lugar e a gente não se predispõe a romper com os limites do eu sou crente até aqui, no meu tempo de culto, eu vou para casa cuidar da minha vida. Quando a gente não enxerga que nós somos uma família, até porque declaramos que temos um pai. O Espírito derramado sobre a igreja é para mostrar à igreja que ela, configurada como igreja, ela não está limitada por fronteiras de homens, irmãos. Não está limitada por fronteiras. Não alimente fronteiras na sua mente a respeito do que é igreja. Não significa dizer que a igreja não tem a sua disciplina. A igreja, enquanto edificação, instituição, não tenha as suas estratégias, não tem as suas regras, não tem a sua disciplina. Não é isso. Estou falando da nossa vocação, da nossa missão, do nosso chamado. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí a gente pega esse texto e diz assim: isso é para a igreja. E a gente tira a responsabilidade. Aí assim, eu às vezes gosto de ser extremamente contundente, mesmo na leitura. A Bíblia fala assim: vão e façam discípulos em todas as nações. A gente está precisando viajar pelo mundo, irmão. Vambora. Aí alguém pensa assim: pô, viajar pelo mundo, passagem cara, bode jumentinho, bode bicicleta. Ou então alguém vai dizer: não, mas aí é uma linguagem figurada, porque é para a igreja como um todo. Então vamos fazer aquilo que está mais próximo de nós, pelo menos dar os primeiros passos naquilo que está mais perto da gente. Vamos sair daqui, vamos fazer um mutirão de evangelização pelos bairros mais críticos de Salvador. Aí as pessoas vão dizer: mas ai meu Deus do céu, e a exposição e o perigo. E eu pergunto a vocês: será que isso é mais importante do que o chamado, do que a missão? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E do que vale o homem não ganhar absolutamente nada e continuar perdendo a sua alma? Não fazer absolutamente nada, não dar um prego numa barra de sabão por Jesus? Do que vale? Do que vale alguém atravessar a jornada da vida sem gastar a sua alma, sem se deixar gastar? Do que vale alguém somente carregar uma marca, uma chancela de que é da igreja A, B ou C, se ela não consegue viver como igreja em excelência diante daquilo que Deus estabeleceu para ser modelo de igreja na terra? E recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês vão ser testemunhas. A Bíblia está falando de formar discípulos, de fazer discípulos. Não é somente entregar um folheto. Quantas vezes aqui na igreja a gente fala sobre isso? Vou evangelizar, aí pego 1000 folhetos. Quando você entrega 1000 folhetos e você olha para trás, vê que está tudo no chão. Eu preciso dar o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, o que Ele fez na minha vida. É você dizer para alguém: o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. O que é que Jesus já fez na sua vida, irmão? Tem algo que Ele fez na sua vida? Levanta-se a mão para mim, só para eu saber se tem alguma coisa. Nesses anos de vida, você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Nesses anos Ele já fez uma única coisa na sua, umazinha somente. Aí você diz: fez umazinha. Então pegue essa umazinha,
Pega essa umazinha e comece a abrir a sua boca e dizer para as pessoas: Jesus fez isso na minha vida. Jesus fez isso na minha vida, Ele vai fazer na sua. Chegue lá na frente e diga: Jesus fez isso na minha vida, Ele quer fazer na sua. Jesus mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua. Tenha certeza que isso vai fazer mais efeito do que um monte de papel que depois é jogado no lixo. Igreja não é um monte de papel. Igreja são histórias de vida ambulantes. São pessoas que têm pernas, têm braços e têm uma boca para contar aquilo que viveu em Deus. Além das fronteiras, vamos além, vamos romper. Jesus está dizendo, declarando, estabeleceu isso sobre a igreja: vocês serão as minhas testemunhas. Tudo isso porque Deus tem um propósito. A gente fala tanto dessa palavrinha-chave, essa palavra que soa tão frequente em nossos ouvidos. Propósito. Propósito diz respeito ao porquê que eu estou aqui, porquê de tudo isso. A forma como Jesus me atraiu para perto dele foi um negócio assim lindo. A forma como ele fez comigo não foi a forma como ele fez com você, mas a forma como ele fez com você também foi lindo, porque a Bíblia diz que no tempo de Deus Ele faz tudo perfeito. Perfeição é um estado que o coração do homem não consegue dimensionar. O que é perfeito para você? A gente não consegue. A gente não consegue nem ter a percepção clara de quem é Jesus. A gente sabe que Ele é perfeito. A gente fala assim: quem é perfeito? Jesus é perfeito. Tá, fala mais. Não tem mais nada para falar, Ele é perfeito. A gente atinge o nível máximo de entendimento. A nossa mentalidade só chega até aí. Perfeito. Perfeito é uma coisa que a gente não consegue identificar o defeito, porque é perfeito, mas a gente não consegue nem descrever o que é perfeito. É a nossa imperfeição nos limita na percepção do que é perfeito. A gente não consegue identificar, a gente não consegue definir, porque os nossos parâmetros são desse mundo. Alguém vai dizer que perfeito é a pessoa boazinha, é quem faz alguma coisa legal. Não é. Perfeito é uma dimensão que não consegue traduzir ao nosso coração natural esse nível. Mas quem nos dá percepção do que é isso é o sobrenatural, daí o Espírito. A gente entende a perfeição de Deus é pelo Espírito. Derramarei sobre vós, há de vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas. E quando ele fala você vai ser testemunha, ele está dizendo: você vai ser meu espelho na terra. Aí alguém abre a boca e diz assim: irmão, você é igual a Jesus, hein? Você vai dizer o quê? Que é isso, irmão? Misericórdia, faço não. Está dizendo que eu sou igual a Jesus? No Espírito e na dimensão da perfeição que o Espírito ele quer transpor ao nosso coração, é exatamente isso, para que a gente possa dar sequência, prosseguimento ao ministério de Jesus Cristo na terra. É espelhar a natureza de Cristo em nós. Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo, é o cristão. Termo que foi falado a primeira vez lá em Antioquia, e que sugere exatamente o comportamento de alguém que é como se fosse Jesus na terra. Imagina alguém olhar para você. Agora você vai entender a responsabilidade disso, hein, irmão? Agora você vai perceber a responsabilidade disso. Olha ali, a irmã Lisandra está passando ali, é Jesus. Jesus está passando ali. Aí no nosso natural, que a gente não consegue entender a dimensão da perfeição, a gente diz: me faz isso não. Que é isso? Que boca é essa? Está repreendido. A gente até repreende. Mas na dimensão do sobrenatural, nós passamos a ser espelhados do Espírito de Deus, passamos a ser aquilo que o Senhor chama de igreja. E você vai ser testemunha, você vai andar na terra, e as pessoas vão ver você como se estivessem falando comigo. Vão ver você e vão andar do seu lado como se estivessem andando do meu lado. Essa é a razão de ser da igreja. E é por isso que a igreja é o corpo. Já viu haver alguma incompatibilidade entre cabeça e corpo? Normalmente corpo e cabeça têm alguma relação de similaridade, né? De semelhança. Não tem assim um corpinho, né? Uma cabeça lá diferente. Não tem uma cabeça de um jeito, um corpo todo desconjunto. Não tem. O corpo precisa ter uma compatibilidade com a cabeça.
E nós somos o corpo de Cristo. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quando Deus estabelece essa verdade sobre a igreja, estabelece essa chancela sobre a igreja, isso é Atos capítulo 1. Início da igreja, a igreja se formando, imagina um monte de gente ainda batendo cabeça, sem entender, Jesus ressuscitou, perseguição, para valer, as pessoas tendo que se reunir em lugares escondidos, todo mundo era suspeito, pode ser um infiltrado aqui, vai denunciar, a perseguição está maciça, e a mensagem é: faça testemunha, faça discípulos, vocês são testemunhas, vocês são testemunhas. Nós lemos os textos da Bíblia, os textos sagrados, às vezes a gente lê com tanta naturalidade. Não, está todo mundo ali se reunindo, falando de Jesus. Tem gente que às vezes não vai para a igreja porque diz: a chuva, porque a chuva, porque é o feriado, é porque isso, porque aquilo. Estavam se reunindo em lugares, muitas vezes em cemitérios. A igreja do primeiro século se reunia muitas vezes em cemitérios, porque achavam que cemitério era um lugar que ninguém ia, muito menos está se reunindo para falar de Jesus. Mas eu enxergo nesse comportamento alguém que está disposto a viver tudo o que for possível e necessário por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Isso precisa falar aos nossos corações, o quanto nós estamos dispostos a viver por Jesus Cristo. A gente acha a frase de Paulo bonita, porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. A gente só acha bonita, mas viver esse negócio, viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo e olhar para Ele. Não tem nada que me limite, nada que estabeleça fronteiras, obstáculos, barreiras para mim. Viver para mim é Cristo, viver para mim é Cristo. E a maior certeza de alguém que sabia que é para o céu é dizer: morrer é lucro. Por isso que quando eu perguntei quem vai para o céu, às vezes as vozes se calam, não sei, não tenho certeza. Vai falar isso para Paulo: morrer é lucro. Ele está dizendo assim: estou pronto, se quer matar, mata logo que eu já estou subindo, quero ir embora já, quer cair fora desse negócio. Certeza de quem sabia que estava no céu, ia para o céu, tinha seu lugar reservado no céu. Um homem que não era perfeito e que abriu a boca para dizer assim: pelas muitas revelações que me foram dadas, também o Senhor me deu um espinho na carne, a saber, esse espinho na carne que ele falava, que era para que ele fosse esbofeteado, é para dizer assim: olha o seu lugar, veja onde é que você está, você não é melhor do que ninguém, não se sinta mais especial do que os outros. Jogue fora essa arrogância, prepotência. O Senhor estava tratando, polindo alguém que seria mestre na arte de pregar o Evangelho. Ele estava falando com a pessoa certa para dizer: você vai ensinar, não ensine errado. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: irmão, não ensine errado. Isso é muito sério, não ensine errado. E o não ensinar errado não é somente pelo que se fala, é pelo como se comporta. Quando alguém resiste a ter relacionamento, uma aproximação com o irmão da igreja, está ensinando errado, irmão. Eu vou deixar de abraçar o irmão? A gente vive pelejas. A gente está vivendo uma nesse tempo, dentro da dimensão do Evangelho. Vou entrar nesse detalhe, mas um outro ministério, e que a gente está ajudando eles em oração, a gente está junto, não, vamos aqui, vamos apoiar. E você encontra dentro da igreja com igreja, parece que é uma trincheira, igreja de um lado, igreja do outro, e eu estou ali tentando entender o negócio. Como que é isso? Está numa peleja, a igreja, nosso inimigo é Satanás. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Eu preciso abrir minha boca, preciso orar, e as pessoas estão se engalfiando para saber quem é mais forte, quem pode mais que o outro. Que negócio é esse? Mas é peleja. E as pessoas dizem: cuidado, que nessa aí sobra para você.
E eu tenho pensado a respeito disso, mas não penso nisso como se quisesse me esquivar. Eu penso nisso como se eu quisesse me meter ainda mais no negócio. Porque senão eu vou ser conivente com o que as pessoas pensam. E eu preciso entender que é o reino. É o reino. Às vezes as pessoas pensam em partidarismo, mas o irmão tá ali em divergência com o outro, está brigado com o outro. Você vai tomar partido de um e do outro? Não, eu vou tomar partido do evangelho. Eu vou entrar naquele negócio para dizer, não é dessa forma, você está errado, você está errado. É corpo de Cristo. Como é que você pode falar de uma vida ao lado de Deus na eternidade e está guardando no coração um monte de impureza? Sustentando um cristianismo falso, um cristianismo de fachada? Vamos romper as fronteiras, irmão. Vamos transpor esses obstáculos. Vamos entender que essas coisas, elas estão no âmbito do natural. Mas a Bíblia fala que você não é cidadão desse mundo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Se você não é deste mundo, por que se comportar como se fosse dele? A gente rompe as fronteiras. Recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder de Deus. Por isso que a Bíblia fala, Atos capítulo 2, versículo 47. Veja que a gente está lendo Atos 1:8. Agora olha Atos 2:47. Dá uma lida na sua Bíblia, está muito perto de você. A gente está lendo Atos 1:8. Veja Atos 2:47. O que é que está escrito? E todos os dias, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Está falando de igreja que crescia. Igreja que cresce não diz respeito a número de pessoas, diz respeito a dimensão e profundidade no espírito, irmão. É nisso que a gente quer fazer diferença. Não é número de pessoas. Se fosse por número de pessoas, Gideão sairia com 32 mil soldados. E Deus disse para ele, 32 é muito, vai atrapalhar tudo. Eu quero 300 que estejam na mesma visão. Eu quero 300 que estejam no mesmo passo que você, sincronizados com o seu coração. Deus está querendo que seu coração esteja alinhado com o dele, irmão. Você é um dos 300 de Deus nessa terra. Não estou limitando o número de salvos, nem de pessoas que andam na presença dele. Estou usando isso de uma forma metafórica. Mas você é um desses milhões a quem a gente possa chamar de 300 e que entendem seus corações. É um daqueles 7 mil que não se dobraram diante de Nabucodonosor. É um daqueles que não se deixaram perder a essência. É um desses. É um desses. É um desses. Que não se deixaram levar pela pressão de Jezabel, de Acabe, e que se prostraram diante dos deuses de Baal. Deus está procurando quem esteja nessa visão, nessa percepção, nesse entendimento e se posicione dessa forma. É por isso que a Bíblia fala do crescimento da igreja. As pessoas que estavam no mesmo sentimento, na mesma passada, estavam sincronizados. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, diz a Bíblia: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim o Senhor disse: você é minha testemunha, para você ir em todos os cantos da terra, a começar de Jerusalém, a propagar o evangelho nos 4 cantos desse planeta, a ser testemunha, a espelhar a minha graça, revelar a minha natureza aos homens. Daí o Senhor fala em Mateus
capítulo 5, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. A luz tem uma importância, a importância da luz é dissipar trevas. A treva diz respeito à escuridão, lugar onde não tem direção, não tem referência. Jesus é a lâmpada para os nossos pés, Ele é a luz para os nossos caminhos. Não tem escuridão para quem anda na presença dEle. Não fica sem referência quem anda na presença dEle. Por isso, você é a luz do mundo. E Ele consumou você como luz nessa terra, para as pessoas, através de você, enxergarem o que é a natureza de Cristo, revelada e manifesta aos homens na terra. Você é o sal. Se o sal não servir para salgar, como se usa para tempero, não servir para salgar, ele vai servir para ser pisado. Sabe o que é o sal ser pisado? E é muito comum em regiões frias, se colocar o sal sobre lugares onde tem uma espessura significativa de gelo, porque com isso você muda o ponto de fusão do gelo, da água que está em estado sólido. Se a ideia é desfazer com o gelo, derrama sal em cima. O sal muda o ponto de fusão da água, e aquele gelo derrete com facilidade. Faz esse teste em sua casa. Você pega alguma coisa congelada e meta sal nesse negócio, você vai ver que vai degelar rapidamente, porque muda o ponto de fusão da água. Por isso que a Bíblia fala que vai servir só para ser pisado, que vai ser jogado para poder mudar ponto de fusão da água. Vai jogar no chão. E o chão é o lugar que as pessoas pisam, só serviu para isso. Você vale mais. Você é a igreja de Jesus Cristo. Você vale mais. Você vale mais. O Senhor estabeleceu o Espírito dele sobre a igreja para poder mostrar que a igreja influenciaria pessoas. Você tem o poder de influenciar pessoas. Você tem a capacidade de influenciar pessoas. Influenciar na direção daquilo que Deus quer que você influencie. De você fazer, de você realizar aquilo que Deus te chamou para você fazer. Ele espera que você faça isso enquanto igreja que você é. Você não está preso a formas, limites ou padrões. Ele chamou você para você alcançar os lugares tidos como inalcançáveis, atingir lugares considerados como inatingíveis. A igreja, como água da vida revelada aos homens, ela permear, ela percolar pelos lugares onde ninguém quer estar, onde ninguém quer ir. Porque é o lugar onde as pessoas não se sentem bem, mas é o lugar onde a igreja precisa fazer com que as pessoas se sintam bem. É o lugar da presença de Jesus Cristo. É o lugar da presença do Senhor. Amém.